né? Então, nosso feedback da primeira aula foi bem positivo, e a ideia é que a gente faça mesmo uma roda de conversas e troque muita experiência hoje. Tá bom? Bem-vindos! Então, dona Maria Laura, na hora que a senhora quiser começar, esteja à vontade. Obrigada, gente. Queria muito agradecer a Roselaine, principalmente, né, por ter tido essa ideia da gente poder estar fazendo esses aulões, né, que são bem interessantes, bem legais, cada um com uma questão assim importante, né, para a gente levar para os nossos alunos. E agradecer muito a Luana também, porque ela embarca em todas as maluquices que a gente inventa. Então, né, super legal. Eu queria dizer assim que... Desculpa, eu tô ouvindo alguém aí falando, mas eu não sei se está conseguindo se comunicar. Estou ouvindo só o barulho. Gente, alguém queria falar alguma coisa? Tá bom. Ó, assim, essa ideia, né, quando a Roselaine falou de trazer uma aula de iluminação, né, eu fiquei pensando, meu Deus, e agora, o que eu vou falar? Porque, assim, para quem nunca teve aula de iluminação, talvez seja uma coisa um pouco complexa, né, os conceitos e tal. E para quem já teve, cansativo, né? Então, como criar alguma questão aí que seja bom para os dois lados, né? E aí surgiu a ideia dessa conversa, trazer a necessidade que eu percebi em sala de aula, às vezes, de esclarecer alguns conceitos, né? E algumas questões sobre iluminação de jardins que surgem durante essas aulas, e a gente, às vezes, por questões de tempo, não tem muito como esclarecer, né? A gente tem que resolver o projeto e tem que correr com as entregas e tal. Então, a gente vai meio que deixando de lado algumas questões importantes, né? Que os alunos levantam, às vezes, em sala de aula, e a gente não tem muito tempo para poderem ser discutidas. Então, eu acho que eu vou tentar discutir um pouquinho essas questões e trazer também, para quem nunca teve aula de iluminação, algumas questões conceituais também, para a gente poder entender, né, e tentar ver como que a gente consegue escolher a melhor luz para o nosso jardim. Sim, sim, sim. Eu vou mostrar... Diga. Eu vou mostrar uns slides aqui, porque não tem como a gente fazer isso. Eu vou tentar compartilhar, tá? Aí vocês me avisam se deu certo, tá? Vamos ver. Não, acho que não. Peraí. Acho que agora consegui, né? Está aparecendo para vocês a tela do PowerPoint? Sim, então tá bom. Foi sim. Ok. Então, vamos lá. Então, como escolher, né, a luz mais adequada para o jardim? Eu coloquei aqui o contato, não sei se aparece aí para vocês. Qualquer dúvida, a gente vai tirando por aqui, tá, gente? Bom, os assuntos que a gente vai conversar hoje a luz verde, por exemplo, né, um deles, né? A luz verde valoriza o paisagismo? Será? Né? O que é luz? O que levar em conta para escolher a iluminação do jardim? E vamos ver também alguns conceitos básicos de iluminação, como o lux, né? O que é o índice de reprodução da cor, o IRC, a temperatura da cor, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e como começar um projeto de iluminação.
ok? Então, vamos começar pela definição do o que é luz, né? Eu gosto muito de umas frases, né? De duas frases, principalmente. Uma que o Burle Marx falava, né? E a outra é do Le Corbusier. O Burle Marx, ele falava, um jardim faz-se de luz e sons, e as plantas são coadjuvantes. O Le Corbusier, ele tem uma frase muito legal também, que ele diz assim: a luz cria um ambiente e a sensação de um lugar, bem como a expressão de uma estrutura. Então, por que isso é importante para a gente? Porque quando a gente fala de iluminação de jardins, né, na verdade, a gente está falando de criar espaços, de criar ambientes, e com esse ambiente, de criar sensações. Né? Tudo que a gente percebe, o que a gente percebe com os nossos sentidos, né, que são os volumes, as texturas, as formas. Está sem som, Laura. Olha, agora melhorou? Agora voltou, ok. Ah, tá. Deu para entender daqui? Volta um pouquinho, Laura. Volta um pouquinho, acho que Tá é melhor. Tá bom. Então, eu vou começar a definir o que é luz com duas frases que eu acho muito legais, muito importantes, que uma é do Burle Marx e a outra é do Le Corbusier. O Burle Marx, ele dizia que um jardim faz-se de luz e sons, que as plantas são coadjuvantes. E o Le Corbusier tem uma frase muito legal também, que ele diz assim: a luz cria um ambiente e a sensação de um lugar, bem como a expressão de uma estrutura. O que essas frases estão dizendo para a gente é que a luz, ela vai estruturar o espaço, né? Ela permite que eu entenda o que está acontecendo naquele espaço. Permite que eu perceba as formas, os volumes, as cores, o vazio, né? E tudo isso eu posso perceber através da luz. Se não tiver luz, eu não vou conseguir perceber essas formas, esses volumes, né? Esses volumes só se revelam para a gente, se apresentam através da luz, né? Isso porque a luz, pela definição que a gente tem no dicionário ou da física, né? A luz é uma radiação eletromagnética, né, que se diferencia das outras radiações por seu comprimento de onda. Então, a gente vê aqui nesse esquema, né, que o comprimento de onda da luz vermelha, por exemplo, é maior e vai diminuindo até chegar na luz azul. Né? Então, a gente vai tendo diversos comprimentos de onda que vão fazer com que a gente diferencie os volumes e as superfícies. Né? Então, quando a gente pergunta que tipo de cor ilumina mais, é a luz branca ou é a luz amarela? Né? Isso depende muito. Isso vai ser a luz branca, por exemplo, né? Diferente da luz amarela, ela vai proporcionar para a gente
sensações diferentes e não quantidade de luz. Né? Então, quando a gente fala em a quantidade de luz, ela também é uma sensação, né? Por quê? Quando a gente vê, por exemplo, no espectro eletromagnético, né? À medida que a luz vai ficando mais vermelha, a onda ela vai ficando mais suave. Quando a gente vai para a luz mais branca, mais azul, né? A onda vai ficando mais acelerada, mais curtinha, né? Isso vai transmitir para o nosso cérebro a sensação de que a luz mais branca, mais azulada é mais rápida, né? E a luz mais indo para o vermelho, mais amarela, é mais devagar. Né? Isso produz uma sensação de que a gente está enxergando muito melhor quando a luz é branca, né? E um pouco menos quando a luz é amarela, tá? Mas a gente, voltando para esse slide, se a gente comparar, não é? A quantidade de luz, se eu colocar um luxímetro, por exemplo, ela vai ser exatamente a mesma, né? É a percepção que a gente tem de que essa luz ilumina mais ou menos de acordo com a cor. Tá ok? E a luz pode ser vista se a gente tiver uma atmosfera um pouquinho mais densa, sim. Mas se não, a gente não consegue enxergar a luz, né? O que a gente enxerga é o que ela vai refletir. Então, a luz não pode ser vista, né? O que podemos ver é a reflexão das cores nas superfícies. Então, o que acontece? Eu vou ter todas as cores influenciando numa superfície, por exemplo, vermelha, e ela vai me refletir a própria cor, que é a vermelha. Né? Eu vou ter todas as cores refletindo numa superfície verde, incidindo numa superfície verde, e ela vai refletir a cor dela, que é a verde. E é dessa forma que eu enxergo as cores. Tudo bem? Né? E assim vai com as cores azuis, verde, amarela, enfim. O que acontece nas lâmpadas? Que a gente vai ter lâmpadas que têm uma luz monocromática e uma luz policromática. A luz monocromática é aquela composta de apenas um comprimento de onda. E a luz policromática, ela vai estar composta por 2 ou mais comprimentos de ondas. Né? Isso quer dizer que, se eu coloco uma determinada luz monocromática numa paisagem, ela vai me refletir e vai pintar a paisagem, né, da própria cor, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas imagens, né, como, por exemplo, né, vermelha, mais lilás, mais azul, e a policromática, né, onde a gente consegue enxergar texturas, cores, né, da vegetação, do edifício, é com a luz policromática. As monocromáticas, elas vão imprimir na vegetação, na paisagem, nos edifícios, a própria cor. Então, uma das perguntas assim que a gente escuta muito em sala de aula é: por que não usar a luz verde ou colorida para valorizar a vegetação? Bom, em primeiro lugar, né, quando a gente fala valorizar a vegetação, o que seria valorizar, né? Eu entendo que valorizar a vegetação seria a gente realçar as suas cores, a sua volumetria, a sua textura, né? Então, quando a gente coloca uma luz monocromática na vegetação, a gente não está valorizando, pelo contrário, a gente está pintando a vegetação com a cor
dessa luz, né? Seja azul, seja vermelha, seja verde, né? Lilás. A gente está imprimindo essa cor na vegetação e deixando de mostrar o que essa planta tem como atributos, né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, que seria uma luz policromática, né? Na imagem da direita, eu vou ter realçadas todas as questões de textura, de volume, de diferentes tonalidades de verde da vegetação, enquanto que na imagem da esquerda eu vou ter apenas imprimida a luz da cor. Então, quando a gente pensa que a iluminação, né, ela estaria realçando a textura, as cores da vegetação, as cores das flores, né, as variadas texturas que a gente tem numa paisagem, né, eu não vou conseguir fazer isso com uma luz monocromática, né? Não é que eu seja contra o uso das cores, tá, gente? Não sou contra o uso das cores, mas acontece que a gente tem que entender que nós podemos usar cores na paisagem, sem dúvida alguma, desde que a gente tenha consciência de que nós estamos criando cenários e não valorizando a vegetação ou valorizando as fachadas, por exemplo. Então, num dia festivo, tudo bem, né? A gente colocar esse tipo de iluminação, a gente, né, fica um edifício comemorando um dia festivo, né? Mas é bom identificar que a gente não está valorizando essa fachada, né? Pelo contrário, nós estamos imprimindo uma determinada luz, uma determinada cor num edifício, né? Já o edifício da direita, por exemplo, ele é um edifício onde eu tenho uma luz policromática, né? E eu estou realçando todas as entrâncias e saliências que essa fachada tem. Então, eu estou vendo que ela tem um trabalho nas aberturas, né? Umas reentrâncias e saliências nas aberturas. Ela tem uma fachada de tijolinho à vista, né? E enquanto a imagem da esquerda, né, ela vai meio que chapar todas o desenho dessa fachada, né? Então, muito cuidado quando a gente pensa que a luz monocromática está valorizando a paisagem, valorizando a vegetação, né? Na verdade, essa luz, ela está criando cenários, ok? Então, só para a gente deixar claro, né, o que acontece... Laurinha, o Alê, tudo bom? Oi, Alê! Tudo jóia? Laurinha, compartilha a tela que saiu, eu acho, pelo menos aqui para mim não está aparecendo. Tá normal. Tá normal, normal? Você deve ter clicado em algum lugar aí. Clica Pra de mim novo. aparece normal. Pra mim também. normal. Graças a Normal Deus, pra mim gente, também. porque eu não ia saber o que fazer, viu? Não, tá. o Ale Pra mim deve também, ter desculpa. clicado em algum lugar na tela dele. Dá uma clicada de novo, Ale. Ah, tá, já vi aqui. Apareceu, Alê? Foi, eu já estava em pânico, que eu estava acompanhando, falei, cadê? Ai, que nervoso, gente, essa tecnologia. Pra mim aparece normal. Laurinha, você está linda. Beijos. Ai, obrigada! Tudo bem, Magri? Gente, então, só para deixar claro, né, como que a luz monocromática, por exemplo, poderia influenciar na paisagem. Se a gente olhar para a vegetação da esquerda, né, a gente vai ver que a palmeira não é assim, né? O caule da palmeira, ele está completamente verde, né? Igual que as folhas, só que as folhas também estão com um verde muito esquisito, né? Se a gente comparar com a tela da direita, né, a foto da direita, a gente vai ver que
A palmeira, ela tem no caule uma cor marrom, meio acinzentado, né? As folhas são meio verde amareladas, né? Elas não são totalmente verdes, como aparece na imagem da esquerda. Então, tem uma série de questões que a gente não consegue entender, não consegue compreender esse espaço, né? Quando a gente coloca uma luz monocromática na vegetação. Cria áreas um tanto escuras, né? A gente está vendo aqui, né, duas pessoas que praticamente, né, não sei se dá para ver o mouse quando eu mexo aqui, mas mal a gente consegue perceber, né? Ela vai criando uns escuros, uns espaços escuros que a gente não consegue entender muito bem essa paisagem. E outra coisa que a gente não consegue entender quando a gente coloca uma luz monocromática é também a questão da passagem, né? Por onde que eu entro aí, né? Por onde que eu vou para essa casa, por exemplo, né? Onde que está o caminho? Parece tudo grama, né? Então a gente não consegue entender esse espaço, né? Da mesma forma como a gente não consegue entender o que seria isso, né? Iluminado com esse tipo de luz colorida, parece um espelho d'água. Lógico, eu consigo agora entender que é um espelho d'água, mas a princípio eu fico meio achando que pode ser um piso, né? A gente tem uma memória afetiva, né? Da água, por exemplo, como sendo azul, né? E vários elementos do jardim, né? A planta verde, o caule, por exemplo, da palmeira é meio marrom acinzentado, né? As árvores são meio marrons, enfim. A gente tem uma memória afetiva. Então, quando a gente tinge os elementos paisagísticos de alguma cor, a gente perde essas referências, causa impacto, né? Causa estranheza. Então, assim, cuidado quando a gente vai usar essa luz monocromática para iluminar e achar que estamos valorizando determinados elementos na paisagem. Tudo bem? Então, ok, como escolher, então, a iluminação do jardim? Bom, a gente vai ter uma série de lâmpadas iluminárias no mercado, né? Cada uma com uma característica diferente, que a gente precisa entender para poder escolher, então, a iluminação mais adequada para o jardim. Então, a gente vai ter que prestar atenção no índice de reprodução da cor, a gente vai ter que prestar atenção nos watts, no graus Kelvin, na vida útil, se a lâmpada é halógena, se é dicroica, se ela é um espeto, se é um refletor, né? Se a lâmpada é uma par 20, 30, 38, não é? Uma série de questões que a gente precisa prestar atenção antes da gente escolher a iluminação para o jardim, né? Uma pergunta que tem com relação a essa questão sempre, né, que aparece sempre na sala de aula, é a questão de calcular a quantidade de luz que eu coloco no projeto. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso também, né? O que é quantidade de luz, gente? Bom, primeira coisa, né? A luz a gente vai medir em lux, né? A gente tem um aparelhinho chamado luxímetro para fazer essa medição, né? Se a gente for para uma área descampada, em pleno luz do dia, a gente vai ter aproximadamente 100 mil lux, né? Uma quantidade enorme de luz, né? Num dia de sol, tá? De manhã, uma manhã de sol, né? Vai ter aproximadamente 100 mil lux. É bastante luz, né? Bastante. Numa noite de lua cheia, eu vou ter 0,25 lux, né? Eu estou enxergando?
perfeitamente, né? Tanto aqui como aqui. Eu enxergo muito bem, né? Tanto de dia, né, numa manhã de sol, como uma noite de lua cheia, né? Então, será que interessa muito a quantidade de luz que eu tenho no projeto, no espaço? Assim, a quantidade de luz, gente, ela é uma questão importante, né, com relação à qualidade e não à quantidade, né? O que a gente tem que pensar é exatamente no contraste, né? Porque se eu saio de uma área que está muito iluminada e eu vou para uma área que está bem menos iluminada, o que vai acontecer é que a minha pupila vai demorar um pouquinho para se adaptar e a sensação vai ser de que eu não estou enxergando nada. Então, esse contraste é que a gente tem que evitar, né? Porque eu me adapto muito bem a 0,25 lux, né? Como a 100 mil lux. Tá? Então, a quantidade de luz, a gente precisa tomar cuidado com essa questão, né? Então, ai meu Deus, como é que eu vou calcular essa quantidade de luz no projeto, né? Na verdade, a gente não precisa se descabelar e fazer esse cálculo, tá? O que a gente precisa, sim, tomar muito cuidado é com a questão do contraste. Se eu tenho no jardim um entorno muito iluminado, né, e eu coloco pouquíssima luz no jardim, a sensação de que ele vai estar escuro é simplesmente porque eu vou estar comparando com aquele entorno iluminado. Tá? Então, não tem muito a ver com a quantidade de luz que eu estou colocando lá, e sim com o contraste de luz que eu estou estabelecendo. Tudo bem? Outra coisa é saber quanto que essa fonte de luz está ofuscando, e se ela está aparente, se ela está aparecendo, né? Então, se a fonte de luz que eu estou colocando no jardim, ela está me ofuscando, né? Ela vai produzir uma sensação muito desconfortável também. Então, cuidado com essa questão. Ela tem que estar direcionada e não pode estar nunca direcionada para o olho, né? Ela tem que estar direcionada porque a gente precisa iluminar. É um dos erros mais comuns nos jardins, né? E a sensação que temos nesse espaço, independentemente de qualquer luz, é o que vai nos proporcionar também a qualidade que a gente busca nesse espaço. Outra questão que a gente precisa entender também é com relação a alguns conceitos básicos da iluminação, como, por exemplo, o índice de reprodução da cor, a gente já falou um pouquinho do lux, né? E da temperatura da cor. O que seria isso, né? Quando eu vejo um jardim, como esse que aparece aí na imagem, né? Eu estou vendo ele mais amarelado, né? Esse tipo de luz amarelada, ela vai ser dada por uma coisa que chama temperatura da cor. O que seria essa temperatura da cor? Essa temperatura da cor ela é expressa em graus Kelvin, né? Então, eu vou ter, a partir de 2000 graus Kelvin, uma luz muito amarela, quase alaranjada. Essa luz pode ser comparada, por exemplo, com um nascer ou um pôr do sol, né? Que fica bem amarelo, bem alaranjado. Quanto mais aumenta a temperatura da cor, né, mais branca e mais azulada essa luz chega a ser. Eu não sei se essa... Está atrapalhando essa imagem aí? Eu subi. Não sei se conseguiu aparecer aqui. Mas, enfim, a gente vai ter, a partir
dos 3.600 graus Kelvin, aproximadamente, né, 4.000, uma luz mais neutra. Chegando aos 6.000 graus Kelvin, né, ela vai ficar mais azulada, mais lilás, né? Então, é isso que vai me dar a cor da luz, né? Se ela é mais amarela, ou se ela é mais branca, mais neutra, ou mais azul, lilás, né? A cor mais amarela, mais laranja, como eu falei, ela vai ser mais parecida com o nascer ou pôr do sol, ou a luz mais branca, né? Mais parecida com a luz do dia, meio-dia, né? Nascer do sol, que fica um pouco mais branca, mais azulada. Bem? E o que seria o índice de reprodução da cor? Né? É outro conceito que a gente precisa levar em consideração também na hora de escolher uma lâmpada. Né? O índice de reprodução da cor é justamente a reprodução que essa lâmpada, né, vai fazer da cor que eu tenho no ambiente, da cor que eu preciso enxergar naquele espaço. Né? Então, quanto maior o índice de reprodução da cor, melhor eu vou enxergar as cores. Quanto menor, menos eu vou conseguir enxergar essas cores. Então, por exemplo, né, aqui em cima a gente tem um índice de reprodução da cor de 95, o que é muito bom. Deixa eu tirar esse negócio aqui de novo. Ai, desculpa, gente. Acabei tirando o slide e não colocando, né? Então, aqui em cima, a gente vai ter uma reprodução muito boa das cores, porque eu tenho um índice de 95, né? Então, a gente vê nesse quadradinho aqui da direita, né? As cores muito fielmente visíveis, e quanto esse índice vai caindo, eu consigo enxergar cada vez menos as cores fielmente. Né? Então, se a gente for ver, um índice de 70, ele já é muito, muito ruim, né? Para reproduzir fielmente as cores, né? E o que a gente vê é que não sei se dá para enxergar aí, a cor, né? O vermelho, né? O espectro do vermelho é o que vai desaparecendo na medida em que o índice de reprodução da cor cai, né? Então, quando a gente chega no índice de reprodução de 70, né, o nosso vermelho praticamente desaparece, né? Não só o vermelho, né, mas é o que mais notadamente desaparece. E aí, o que acontece? O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que eu vou começar a enxergar as cores de uma forma muito ruim, né? Então, no primeiro exemplo aqui da esquerda, a gente vai ter uma reprodução de cor de 100%, né? E eu vou conseguir enxergar muito bem as tonalidades de laranja, de verde, de vermelho, né? De amarelo. Quando o índice chega a 70, essa tonalidade vai desaparecendo, o vermelho vai ficando muito marrom, né? E eu tenho muita dificuldade em conseguir enxergar e diferenciar as cores. Quando a gente vai para o índice de 40, né, que seria nas lâmpadas de mercúrio, né, ou 20, por exemplo, como seria nas lâmpadas de sódio, né, a gente vai ficando realmente sem conseguir
identificar e diferenciar essas cores, né? Então, a importância dessa reprodução da cor para o jardim, né, é fundamental, né? Porque eu consigo identificar e enxergar essas cores. Tudo bem? Então, como que eu vou começar um projeto de iluminação? Quais são os passos que eu devo seguir, né? Eu já identifiquei que é importante a gente saber, né, escolher uma lâmpada, a gente saber entender o que está escrito naquela embalagem, né? Porque todos esses conceitos estão lá, tá, gente? Está escrito na embalagem da lâmpada, né? Eu vou escolher lá pelo índice de reprodução da cor, eu vou ver qual que é a temperatura da cor daquela lâmpada, quantos luz que ele emite, os watts, né, que são importantes também para a gente pensar projetos mais econômicos, não é? Mas e aí? Como é que eu escolho, como é que eu começo um projeto de iluminação? A primeira coisa que a gente tem que pensar é no briefing com o cliente, né? Sentar com esse cliente e tentar entender se ele gosta, se ele não gosta de luz, de muita luz, de pouca luz, né? Qual a sensação que ele tem para aquele, pretende para aquele espaço, não é? O que ele gostaria de realizar, quais são as funções que ele gostaria de realizar naquele espaço, né? Para a gente poder pensar, né, como começar esse projeto. O estudo da área, depois, é importantíssimo, principalmente do entorno, como a gente já viu, né? O entorno ele vai influenciar muito no nosso espaço, então é importante a gente levar em consideração se é um entorno muito iluminado, pouco iluminado, para a gente poder definir, né, essa questão de iluminação, da qualidade da iluminação no nosso espaço. O amor à natureza, né, gente, porque a planta, ela é um ser vivo, a gente precisa pensar, né, que se a gente aproximar muito uma determinada lâmpada, por exemplo, as halógenas, né, que elas emitem muita radiação, muito calor, ela pode ser danificada, então muita atenção na questão do posicionamento do foco luminoso com relação à vegetação também, né? Pensar também qual o tipo de projeto, se ele é residencial, se ele é comercial, institucional, porque cada um vai ter um tipo específico de iluminação, né? Qual o partido arquitetônico ou paisagístico desse projeto, se ele é mais moderno, se é tradicional, se é rústico, porque também a gente vai ter que criar uma determinada iluminação para cada tipo, para cada estilo arquitetônico e paisagístico, né? Qual a atmosfera que deve ser criada também, se é uma atmosfera mais romântica, mais prática, né? E em tudo isso que a gente viu, que a gente precisa pensar para começar um projeto de iluminação, a luz branca ou a luz amarela é o que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, um projeto moderno com uma luz branca, isso não é uma regra, tá, gente? Mas com uma luz branca, ele combina muito mais, porque a luz branca, ela vai chapar muito também as entrâncias e saliências. Como a arquitetura moderna, ela é uma arquitetura de linhas mais retas, né? Então, uma luz branca, ela vai acentuar ainda mais aquela arquitetura, diferentemente se ela for uma arquitetura mais neoclássica, né? Onde talvez seria mais legal trabalhar com uma iluminação mais amarela, que eu consigo realçar muito mais aquelas entrâncias e saliências da fachada, por exemplo, né? Da mesma forma que se a gente está pensando numa atmosfera, né, mais romântica, uma luz amarela se adequa muito mais do que uma branca, né? E uma atmosfera mais prática, né?
se adequa muito mais à luz branca do que amarela, mas isso não é uma regra, tá, gente? Isso é apenas uma sugestão da gente poder discutir e pensar nessas questões, né? E aí a pergunta que a gente vai ter que fazer é, quando está projetando, né, realizando o nosso projeto de iluminação, a primeira coisa é o que iluminar, como iluminar e com que iluminar, né? Então, o que a gente precisa, deve, né, o que iluminar nesse jardim? Bom, a primeira questão que a gente poderia colocar como precisa iluminar são aquelas questões que oferecem perigo à pessoa que está caminhando, utilizando esse espaço, né? Como, por exemplo, os caminhos. Então, eu preciso enxergar onde eu estou pisando. Eu preciso ver se esse trajeto, ele apresenta desníveis, por exemplo, né? É importante a gente ter essa percepção, né? Outra coisa é a gente realçar partes importantes da vegetação, como texturas, como formas, cores, né? Então, pensar que planta que vai ser interessante a gente realçar, fazer realmente essa iluminação. Porque tem plantas que, de repente, não são tão interessantes, e tem outras que a gente precisa realçar. Outra coisa, a gente enlouquecidamente sair por aí iluminando o jardim não tem um resultado muito bom. Então, por isso que a gente precisa escolher o que nós vamos iluminar, né? Colocar muitos pontos de luz, às vezes, atrapalha, né? E não tem um resultado bom. Então, por exemplo, né, na foto da esquerda, a gente tem um espelho d'água, né? Imagina se a gente não indica ou não ilumina esse espelho d'água para a pessoa que está andando aí perceber que tem um espelho d'água, né? Ela vai com certeza cair, colocar o pé dentro, né? Então, tem algumas coisas que a gente tem necessidade de iluminar. Uma fachada, por exemplo, né? De forma a não criar espaços escuros onde possa se esconder alguém, né? Ou a gente não conseguir enxergar aquela entrada ou aquele espaço, né? Também é importante a gente deixar bem iluminado, como está mostrando aquela foto da direita, né? A água é muito interessante a gente também pensar, né, como elemento paisagístico de ser iluminado. Se a gente está pensando em refletir a vegetação, o mais interessante é iluminar a vegetação, como está mostrando essa foto da esquerda, né? Se eu ilumino a água, provavelmente a vegetação vai ser menos refletida na água do que se eu iluminar a vegetação, né? A foto da direita mostra como posso iluminar também piscinas, espelho d'água, né? Sempre colocando luz na borda, né? No fundo da piscina, não é tão interessante a gente iluminar, tá? A não ser que a água esteja sempre bem limpa, né? Senão a gente não vai ter um resultado muito bom também, não é? E sempre estar tentando realçar texturas, né? Cores, vegetação que a gente perceba interessante, né, que tem uma folhagem interessante para a gente realçar, né, cores, caules, né, formatos, e escolher o que for mais interessante para a gente iluminar. E aí, como iluminar, né? Quando a gente fala em como iluminar um jardim, a gente está se referindo às técnicas de iluminação, né?
E são algumas técnicas que mostram como a gente pode conseguir alguns efeitos interessantes, tá, gente? Mas também não são regras, tá? Apenas alguns caminhos para a gente poder tentar criar alguma iluminação com alguma técnica interessante, né? Para iluminar a vegetação ou objetos no jardim. Uma delas é a iluminação de baixo para cima, né? Ela consiste em distribuir as luzes no nível do solo, né? E direcioná-las para o plano das copas, né? Formando um degradê de baixo para cima, onde eu vou ir gradativamente iluminando as copas. A segunda técnica é uma iluminação de cima para baixo, ao contrário, né? Essa iluminação ela cria um efeito muito mais natural do que a de baixo para cima. A de baixo para cima é mais dramática, né? Essa aqui tem um efeito mais natural, porque ela vai se assemelhar muito à luz da lua, né? Então a gente cria uma sensação muito mais natural no espaço, né? E ela se consegue através de postes de luz, né, altos, refletores instalados talvez nas copas das árvores, né? E a gente consegue criar esse efeito como se a lua estivesse fazendo essa iluminação. A terceira técnica, né, a gente chama de iluminação de silhueta, né? Essa iluminação ela é bem interessante, principalmente com plantas altas, porque ela vai realçar essa silhueta e consiste em posicionar o foco luminoso detrás da planta, né? E a gente vai conseguir criar esses efeitos de silhueta na vegetação. Outra técnica é a iluminação frontal, né? Ela vai valorizar vegetações que sejam mais densas, né? Porque como quando a gente coloca o foco luminoso na frente, a gente vai conseguir atingir parte do tronco e da folhagem, então a gente consegue valorizar bem essa vegetação, né? E principalmente a cor e a textura. A quinta técnica, ela chama iluminação lateral. Consiste na gente colocar também um foco luminoso, ou um refletor, por exemplo, né, instalado na lateral, né, e a gente consegue, dessa forma, delinear um sombramento e destacar bastante também partes dessa vegetação, como caule, copa, né, principalmente o caule das palmeiras, nesse caso, né. E a sexta técnica, que seria a iluminação selva, né? Onde a gente posicionando um foco luminoso entre a vegetação, entre as árvores principalmente, né? A gente consegue criar um efeito bem interessante de luz e sombra e dar um ar mais dramático também à paisagem. E aí, quando a gente pensa no com que iluminar, né, aí a gente vai pensar na escolha da luminária e das lâmpadas para a gente conseguir aqueles efeitos que a gente conversou, né? Quando a gente pensa em lâmpadas e luminárias, a gente tem uma variedade enorme, né? Quando a gente vai nas lojas, fica até atordoado de tanta variedade que a gente tem, né? E aí você fala, meu Deus, o que eu vou escolher para iluminar e para dar aquela sensação que eu quero no meu jardim? Novamente, a gente não tem receita, né, para escolher qual lâmpada vai ter aquela sensação. Então, testando, viu, gente? Infelizmente, a gente não tem como dizer, olha, compra aquela lâmpada, porque com aquela lâmpada você vai conseguir aquele efeito que a gente viu naquela imagem, né? Infelizmente, não temos essa receita, né?
Então, o que a gente faz? Testa. Nós temos que testar, né? Iluminação é que nem receita de comida, né? A gente lê a receita, mas quando vai fazer é outra coisa completamente diferente. Então, só testando e fazendo para a gente conseguir esses efeitos, né? Mas o que a gente pode levar em consideração é, primeira coisa, né? Olhar o consumo de energia, né? Hoje em dia a gente precisa apelar para essas soluções mais de preservação ambiental, né? Então, o consumo de energia é importante, né? Então, lâmpadas que produzem mais watts, trabalhando menos, ou seja, consumindo menos luz, são bem melhores, né, do que aquelas que vão gastar mais na conta, né? Outra coisa é a gente pensar no conforto visual, né? Quando a gente tem um desconforto visual no espaço, é muito ruim. É muito ruim, a gente não consegue ficar naquele espaço, né? Então, cuidado com esse desconforto. Então, distribuir o brilho, né? E a reprodução das cores é importantíssima também para a gente poder ter essa percepção. Se eu não consigo entender de que se trata aquela vegetação, de que se trata aquele canteiro, né, que não está muito bem iluminado, é desconfortável. Eu não consigo entender o espaço, eu não consigo entender o que está acontecendo, né? Então, sempre pensar nessa questão, tanto da distribuição do brilho, das luminárias, da luz, né, como na reprodução da cor, né? Escolher uma lâmpada com boa reprodução da cor para o jardim é importantíssimo, né? Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é a ambiência visual, ou seja, que aparência de cor essa luz está me proporcionando, quais são os graus Kelvin que aquela lâmpada tem, é mais amarela, é mais branca, é mais azul, né? Porque isso vai criar um ambiente completamente diferente, né? E direcionar a luz, como eu falei, um erro assim muito comum nos projetos de paisagismo, às vezes não é nem a escolha da luminária, nem da lâmpada, é o direcionamento da luz, né? Então, tomar muito cuidado com isso também. E outra questão importante, né, é a performance visual, ou seja, não estou conseguindo tirar isso daqui para vocês verem aí. A performance visual, né, ela está relacionada com a questão da iluminância, né? E aí a gente não se refere também ao cálculo de quanta luz que tem no ambiente, mas sim do contraste novamente, tá? E o controle do ofuscamento, né? Que são coisas importantíssimas para a gente ter o que a gente chama de boa iluminação. Tudo bem? Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. E, bom, eu queria abrir aí para perguntas, né? Ver quais as dúvidas que vocês têm com relação a essas questões que a gente trouxe aqui. E bater um papinho aí. Tudo bem? Temos tempo? Tá tranquilo? Laurita. Então tá bom. Pessoal, podem fazer as perguntas. Quem não tiver como fazer o microfone, pode mandar no chat que eu leio para a Laura, tá bom? Isso. Eu não tenho pergunta, apenas parabenizar, porque eu achei fantástica a aula. Obrigada. Muito legal. Obrigada. Laura, eu só queria fazer uma pergunta. Dentro do paisagismo, como está sendo visto as lâmpadas de LED hoje? Que você fala em economia, o pessoal já visualiza as LED, que são refletores mais econômicos, lâmpadas mais econômicas, mas não sei qual o contraste que elas dariam de cor. Entendeu? Nesse ambiente que você mostrou para nós da luminosidade. Entendeu?
Sim, o LED hoje, na verdade, ele veio para ficar, né? Ele substituiu todas as lâmpadas halógenas, né? E ele, na verdade, traz uma economia na conta de luz impressionante, né? Então, a gente precisa levar em consideração. A questão do LED, com relação ao problema que você levantou, é normal, tranquilo, né? A gente tem uma reprodução das cores muito boa. Antigamente a gente não tinha tanto a luz amarela, mas nós já temos. Então o LED, na verdade, ele pode ser amplamente utilizado no jardim sem problema nenhum. A questão é que ele ainda é um pouco caro. Então a gente vai elevar um pouco o custo de implantação desse projeto, tá? Entendi. Mas de resto ele é muito bom. Agora, claro, tem lugares, por exemplo, que a gente precisa colocar o LED. Por exemplo, num espelho d'água. A gente não vai ficar esvaziando o tempo inteiro o espelho d'água para colocar uma lâmpada, né? Então, tem que levar em consideração também que tem espaços no jardim que a gente não pode estar o tempo inteiro trocando lâmpada, né? Então, nesse caso, a utilização de LED é mais do que necessária, pela durabilidade, né? A vida útil do LED é muito grande, com relação às halógenas, por exemplo, né? Então, a gente tem vida útil no LED de 10 mil, 15 mil horas, né? Enquanto a gente vai ter vida útil nas halógenas de 2 mil, 3 mil, 5 mil, né? Tá? Então, aí a gente tem necessidade mesmo de utilizar um LED. Mas, enfim, aí é uma questão da gente ver o que é mais importante nesse momento. Se o cliente fala, bom, eu estou com um dinheiro aqui para investir no projeto de iluminação e eu vou querer LED, ok, né? Mas, geralmente, a gente sabe que não é isso que acontece, né? Não mesmo. Laura, e também Diga. se o Guilherme Koblinski estiver por aí, tem uma pergunta de uma aluna que está perguntando o seguinte: o Guilherme ou alguém que entende aí de SketchUp, se usar o SketchUp, usando o SketchUp tem como simular a iluminação. Alguém de vocês que está aí na sala consegue responder? Eu queria também emendar na pergunta dele a questão dessas lâmpadas que a gente utiliza a energia solar. Tá. A questão do SketchUp seria para eu responder, Roselaine? Se você conseguir, o Guilherme, ele deu uma resposta, ele acha que está sem microfone, ele respondeu que é somente com um renderizador e no V-Ray. Sim. Então, é isso que ele está respondendo aqui no chat, tá? Sim, esse programa ajuda a gente. Uhum. Oi? A Nathalie que perguntou, então eu estou respondendo para ela. Seria só com esse tipo de auxílio, tá? Sim. Ok, é verdade. A gente consegue, né, simular esses ambientes, a iluminação desses ambientes. É bem legal, bem interessante, né, porque a gente consegue ter uma ideia de como que ficaria, né, de como que seria o resultado. Porém, vou insistir nessa questão, né, de que a gente colocar esse ambiente em algum desses programas, né, fazer a simulação sem levar em consideração o entorno, né, muito cuidado por causa dessa questão do contraste, tá? Mas são bem interessantes esses programas para a gente poder simular, sim. Com relação a essas lâmpadas, né, que são utilizadas para a planta poder fazer a fotossíntese, né? Assim, eu acho que são válidas, né? Mas
tem que tomar cuidado também como a gente utilizar, né? Acho que sempre é legal a gente consultar algum profissional da área, né, para poder dizer como utilizar essa lâmpada na vegetação, né, para ela poder produzir essa fotossíntese. Porque ela vai precisar de uma série de questões para serem analisadas, né, para essa planta poder sobreviver em espaços muito escuros. Mas é válido, sim, a utilização é muito legal, a gente consegue, né, cultivar plantas em ambientes que basicamente não tem nenhum tipo de iluminação, né, jardins verticais, enfim. Mas tem que tomar esses cuidados. Eu só queria fazer mais uma pergunta, Laura, se você me permitir. Claro. Peço licença ao pessoal aí também. É que eu fiz 2 vasos de ráfia e é um ambiente assim, digamos, ele tem uma luminosidade, mas não é uma luminosidade muito forte. E não tem exceção de raios de sol para essas ráfias. Então, qual lâmpada eu poderia usar para criar essa atmosfera para elas poderem fazer a fotossíntese delas? Porque eu tenho notado que elas não estão desenvolvendo e estão queimando as folhas que estão nascendo. Ela já não chega a completar a folha dela, ela já começa a queimar as pontas. Eu achei que era falta de água. Não é, porque essas plantas sobrevivem bastante tempo com pouca água. Eu acho que é mais a questão da luminosidade, da luz que ela não tem. Ele está num espaço muito escuro. Acho que é a Roseline que pode então, não, falar melhor. Gente, não sei se é questão de iluminação, é isso daí. A gente pode depois analisar melhor, assim, com uma foto e tal. Também o Guilherme pediu para só abrir o microfone. Você quer falar alguma coisa, Gui? Olá, dá para me escutar? Sim. Dá bom. sim. Beleza com vocês aí, gente. Aquela pergunta do sketch foi uma boa pergunta. Renderizadores são úteis para isso. Só uma atenção importante é relacionado aos efeitos. A pessoa tem que entender muito bem de efeito para simular dentro desses renderizadores. Não é cálculo de luz. Você não vai calcular quanto de reprodução de luz. Existem softwares, né, específicos para isso. Então, é claro que tem vários renderizadores. O ProRay, com certeza, o mais conhecido, né? Vários conhecem ele, enfim. A ideia, então, de simular um conceito de luz ali quando você sabe do efeito dela. Sabe como ela vai ser reproduzida quando você tem imagem de referência e até mesmo conhece, né? Ela, em projetos, enfim, já utilizou. É isso, é mais essa questão. Claro que você também pode fazer efeitos com Photoshop, tentar simular essa luz, depois em pós-produção. E é isso aí. Muito legal. Valeu? Deu certo? Valeu. Obrigada, Gui. Opa, valeu. Abraço. Agora... Muito massa a aula, viu? Adorei, gostei. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Obrigada pela sua contribuição, Gui. Agradeço demais. Beijo. Imagina. A gente que agradece. E, José Roberto, a gente pode ver isso de uma maneira mais particular, porque eu acho que não tenho a impressão que não é só isso que está faltando, tá bom? Até porque a Rafsa, ela aguenta bastante falta de luz. Então, eu mudei elas de lugar por precaução, né? Mas eu vou, essa semana, amanhã ou sexta-feira, eu devo dar um pulo lá do espaço onde elas estão. Aí eu vou filmar elas, aí eu mando para você dar uma olhada. Melhor. Os vasos são grandões, entendeu? Tá eu tive uma conversa com o Hamilton. O Hamilton falou: coloca vermiculite. Eu coloquei vermiculite nas laterais, em volta da raiz, né? Mas a gente vai ver direitinho lá que a gente te ajuda, tá bom? Tipo, caso vou ter que remover tudo e fazer o sistema. Tem bastante tempo para isso agora. O espaço é fechado, não tem muita gente, não tá indo ninguém lá, né? Então dá para mim trabalhar sossegado lá. Tá ótimo. Gente, a gente já tá com bastante tempo, já passamos de 1 hora. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Senão a gente vai encerrando por aqui. Eu tenho uma dúvida. Pois não.
Laura, para um projeto de parque em uma área sujeita a alagamento, que tipo de iluminação você sugere? Porque a iluminação de baixo para cima, que eu acho que é que a gente está mais acostumado a ver, a gente acaba de cara descartando. Sim. Quando a gente tem terrenos assim muito alagadiços, pode trabalhar, claro, com iluminação, com lâmpadas, né, e aparelhos de iluminação que são submersos. Eu recomendo, né, colocar, se for o caso, um PI bem alto, né, 66, né, ou 68 até, né, que seria já uma luminária, né, que está totalmente blindada. Mas se puder trabalhar com iluminação que não seja, né, embutida no solo, é melhor. Para terrenos alagadiços, assim, eu não recomendo. Claro, isso tudo, né, a gente está falando de uma coisa que eu não estou vendo, mas fazendo um estudo, né, direitinho do solo, às vezes com uma luminária, né, hermeticamente blindada, por exemplo, dá para a gente trabalhar, sim. Tá? Mas aí vai da análise do solo. Entendi, mas alguma das técnicas que você mencionou seria possível aplicar em parque? Sim, com certeza. Né? O parque, ele é uma área que ele tem que parecer a iluminação, não sei, pelo menos eu gosto mais, né? O mais natural possível, né? Então, essa iluminação sempre de cima para baixo, né? Seria uma das mais indicadas para iluminar árvores, né? Ou vegetações mais altas no parque, por exemplo, né? Agora, é claro, os canteiros e a vegetação mais baixa, né? A gente pode também fazer iluminação de destaque. Essas técnicas de iluminação que eu mostrei, elas servem tanto para espaços públicos como para espaços privados, né? Em menor ou maior escala. A gente pode aplicar sim. Não sei se era isso. Diga. Tá. A Raquel está te perguntando o seguinte: quanto ao ângulo de abertura dos refletores e o efeito, como que você poderia falar alguma coisa sobre isso? Tá. É uma das questões assim que a gente sempre se depara na hora que vai fazer iluminação do jardim, né? Qual o ângulo que eu coloco? Olha, novamente, né? A gente tem que testar a iluminação. Vocês vão achar que eu sou filha de dono de loja de iluminação, né? Mas é basicamente isso, viu, gente? Não tem muito segredo. A gente tem muita receita, né? A gente vai ter que testar. Porque, por exemplo, né? Eu pego um ângulo de 8 graus numa luminária. Ok, né? Eu vou colocar lá, chego lá, coloco na vegetação, só que essa vegetação, ela vai superar esse ângulo. E aí, vai ter uma área que eu não vou conseguir iluminar, né? Então, esse ângulo de abertura, Raquel, a gente vai ter que estar o tempo inteiro testando, tá? Não tem também um ângulo indicado, mas claro, né? Se você vê que a planta ela vai abrir em leque grande, por exemplo, né? Um leque bastante acentuado, né? Trabalha com ângulos maiores, né? A gente pode trabalhar até com ângulos de 45 graus. Tá? Mas vai muito da planta, vai muito da vegetação que eu preciso iluminar. Ok? Gente, acho que a gente já precisa encerrar então, né? Laurita já falou bastante. Já. Tá com a língua, né? Desidratada já.
Então, tá ótimo. Queria agradecer, então, a Laura e todo mundo que participou aqui dessa aula, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. A Laurinha tá arrasando, como sempre. Olha, né? Me abriu a mente para uma coisa que eu sempre acho interessantíssimo, a iluminação, e acho que é mais um curso que eu vou ter que fazer, entendeu? Com certeza. Acho que é um complemento para complementar tudo, entendeu? Cada aula dá brecha para uma nova aula e novas ideias. Legal, Zé Roberto. Essa também é a nossa ideia, né? Que as pessoas consigam abrir a mente e se interessar por outras coisas, né? Isso é muito importante. Então, aqui, agradeço todo mundo, agradeço você, Laura, Luana. Obrigada, gente. Todo esse povo doido. Legal. Laurinha, obrigada, viu? Eu me senti numa sala de aula, parecia que eu estava aí junto com você. Foi incrível. Parabéns. Que bom. Obrigada, gente. Ai, que bom que consegui passar. Era muita coisa, né? Muito conceito, muita discussão aí, né? Claro que isso aí dá pano para manga mesmo, né? A gente precisava explorar muito mais esse assunto, mas eu queria passar o geral, assim, né? Da iluminação para você ter uma ideia, né? Muito legal. Então, muito obrigada, pessoal. A gente se encontra de novo no aulão da semana que vem. Em breve a gente vai enviar para vocês as informações e o título, tá bom? Ok. Legal, maravilha, obrigada, parabéns a todos. Gente, obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Bem legal. Tchau. Parabéns. Tchau. Muito bom. Muito bom. Sem dúvida, excelente. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Oi, prof. Laura. Obrigada, viu? Um beijo. Imagina, obrigada, gente. Obrigada pela participação. Saindo todo mundo. Muito bem. Arrasando, dona Laura. Obrigada, Roselaine. Lembra que eu falei, eu vou querer mais aula, mas acho que não vai precisar. Eu acho que consegui condensar